Olá! Agora nós falaremos sobre os termos essenciais da oração, que são sujeito e predicado. Temos que lembrar sempre que, para que a oração tenha significado, são necessários alguns termos básicos, que são os termos essenciais da oração. São eles o sujeito e o predicado. Nós já estudamos isso e agora nós estamos só relembrando. O sujeito é o alvo da ação, é de quem ou do que se fala ou se declara algo. É o elemento da oração a respeito do qual damos alguma informação. E o seu núcleo é a palavra mais importante do sujeito, Ele pode ser um substantivo, um pronome ou uma palavra substantivada. Então, como exemplo, as praças estão cada vez mais sujas. O sujeito dessa oração são as praças. Por quê? Do que eu estou falando? Quem é ou o que está cada vez mais sujo? São as praças, certo? O núcleo desse sujeito é a palavra praças, é o substantivo. O as é só um artigo que está definindo as praças. E o sujeito, ele tem características próprias, Que ele pode ser identificado por meio da pergunta que ou quem é e mais o verbo. Então, que é que mais o verbo? Quem é que está sujo? As praças. E o sujeito, ele exige que o verbo concorde com ele, tá? Estabelece, então, uma correlação fundamental da oração, a concordância verbal. O verbo sempre concorda com o sujeito, em número, singular, plural e pessoa. Primeira, segunda, terceira pessoa do singular ou do plural. Então, como exemplo, os alunos estudiosos acertaram todas as atividades. Os alunos é o sujeito, é a terceira pessoa do plural, eles. E acertaram o verbo na terceira pessoa do plural para acompanhar o sujeito. Agora nós falaremos das classificações do sujeito. Como vocês se recordam, nós temos 5 tipos de sujeito. O sujeito simples, o composto, o sujeito oculto, elíptico ou desinicial, o sujeito indeterminado e a oração sem sujeito. O primeiro deles, sujeito determinado simples. Vocês sempre aprenderam somente sujeito simples. Não muda em nada, é a mesma coisa. Sujeito determinado simples, sujeito simples é a mesma função do sujeito. A única coisa que muda foi que eles resolveram agora colocar esse determinado na frente. Então, quando o sujeito é determinado simples, quando ele tem um único núcleo, isto é, uma única palavra principal. Por exemplo, o coronavírus confinou todos em casa. Quem confinou todo mundo em casa? O coronavírus. Então, o coronavírus é o sujeito simples, porque é só dele que eu estou falando na minha oração. Depois nós temos sujeito determinado composto, que é aquele que tem 2 ou mais núcleos. Como exemplo, jogadores e torcedores reclamaram da arbitragem. Então, primeiro jogadores, depois os torcedores juntos reclamaram da arbitragem. 2 núcleos, certo? Esse, então, sujeito determinado composto. O terceira classificação de sujeito seria o determinado elíptico, oculto ou desinencial. Lembram dele? Aquele que não vem expresso na oração, mas ele pode ser facilmente identificado. Ele está implícito, está lá na oração escondidinho. Então, como exemplo, estamos lendo aquele livro que a professora pediu. Quem estamos lendo? Nós. Então, eu sei que o sujeito está lá atrás do verbo escondidinho. Somos nós que estamos lendo.
Então, apesar dele não estar expresso, ele pode ser identificado através do verbo. Nós. A quarta classificação é o sujeito indeterminado, que é aquele que não se quer ou não se pode identificar. Como exemplo, absolveram o réu. Quem absolveram? Eu não sei, alguém absolveu, né? Então, esse aí é um sujeito indeterminado, tá? E atenção, que o sujeito ele pode ser indeterminado em duas situações. Na primeira, a oração com verbo na terceira pessoa do plural sem sujeito expresso. Então, como exemplo, telefonaram por engano para minha casa. Alguém telefonou para minha casa. Também não sei quem foi. Segunda situação, a oração com verbo na terceira pessoa do singular, acompanhado do pronome se, que é um índice de indeterminação do sujeito. Como exemplo, acredita-se na existência de políticos honestos. Alguém acredita. E está lá escondido. Não sei quem é. Não sei determinar quem acredita. E, por quinto e última classificação, o sujeito inexistente ou oração sem sujeito, que é quando a informação contida no predicado não se refere a sujeito algum. E quando isso ocorre? Ocorre oração sem sujeito quando nós temos um verbo impessoal. E o verbo é impessoal quando ele indicar fenômeno da natureza, por exemplo, chover, nevar, amanhecer, anoitecer, e raiar e por aí vai, né, etc. Então, por exemplo, anoiteceu muito cedo ou choveu muito este mês. Segunda situação, quando os verbos fazer, ser e estar indicarem tempo cronológico. Faz meses que ele não aparece. Está quente em São Paulo. Quando o verbo haver indicar o sentido de existir. Havia mulheres na sala. Existiam mulheres na sala. Atenção! Os verbos impessoais, eles sempre serão conjugados na terceira pessoa do singular. Então, sempre será faz, havia, choveu e por aí vai. Toda oração sem sujeito é evidentemente constituída apenas de predicado. Então, qualquer uma dessas orações dos exemplos acima, elas não têm sujeito, elas têm somente predicado.